Bem-vindas, minhas irmãs. Você está no Mulheres Reconciliadas, um espaço de cura, fé e identidade para mulheres cristãs. Sejam bem-vindas a mais um podcast aqui no canal Mulheres Reconciliadas. Eu sou a Andresa Diniz. Eu estou com uma convidada muito especial. Nós vamos estar falando de um tema muito pertinente para nós mulheres nos dias atuais. E eu estou com uma convidada que se chama Rayane. Eu vou estar passando para ela se apresentar e falar um pouquinho do seu trabalho. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, sou a Rayane. Crio conteúdo na internet, conteúdo cristão de teologia há mais ou menos uns 2 anos. E incentivo as pessoas a conhecerem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, sem placas de igreja, sem nada, só Bíblia mesmo. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, Rayane, pela sua presença. Muito obrigada por aceitar esse convite. É uma honra estar recebendo aqui você para poder nos ajudar com o conhecimento que Deus tem te dado e para ajudar também muitas mulheres cristãs. No tema de hoje, a gente já está falando sobre Marta e Maria, né? Que a gente estava falando sobre a importância das mulheres priorizarem aquilo que deve ser priorizado, que é a boa parte, né? Buscar a presença do Senhor, ter ali relacionamento com Ele. E como a gente tem visto muito forte, principalmente nas mídias sociais, essa necessidade de você estar produzindo alguma coisa, né? Essa necessidade de você estar fazendo algo, porque se você não estiver fazendo algo, você talvez ali é vista como uma mulher improdutiva, ou vive ali sempre no ócio, é uma mulher desocupada, uma mulher talvez preguiçosa, e aí fica acabando que algumas mulheres têm essa culpa, né? Essa necessidade de estarem produzindo. E eu queria que você discorresse esse assunto para a gente, falasse um pouquinho sobre esse assunto. Então, nos dias de hoje, a gente vê a figura da mulher muito sobrecarregada, né? A mulher é mãe, a mulher é dona de casa, a mulher trabalha fora, a mulher estuda, toda uma sobrecarga sobre a mulher. E desde muito novas, nós somos ensinadas, nós temos que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, você precisa ser boa, senão você é invalidada, senão você pode ser trocada. Então, isso fica na nossa cabeça. Só que a gente muitas vezes esquece o principal, que nós temos que ser filhas de Deus. Nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual, né? E eu acho que nisso entra o texto de Marta e Maria, né, de Lucas 10:38, onde Maria, ela priorizou sentar-se aos pés de Jesus, né, e ouvir o que ele ensinava, enquanto Marta, ela queria dar conta da casa, ela queria dar conta de tudo, queria que tudo saísse perfeito, né? E eu entendo que, assim, as duas, elas estavam no mesmo lugar, tinham a mesma oportunidade, só que elas tiveram posicionamentos diferentes, né? E a gente não pode desvalidar o pensamento, a atitude, na verdade, de Marta, porque nós somos como ela. Quando a gente vai receber uma visita, por exemplo, né, a gente quer deixar tudo perfeito, a casa linda, a casa perfeita, ai, não repara, não sei o quê. E esse é o comportamento que a maioria de nós temos. É um comportamento de sempre priorizar a nossa família. Lógico, isso é muito importante, por isso que a gente não pode desvalidar, né? Nós temos que ser zelosas, nós temos que cuidar de tudo. Mas muitas vezes isso se torna um problema porque ocupa lugar no nosso coração que não deveria. E quando Maria, ela deixou de fazer aquele serviço para ir sentar aos pés de Jesus, na hora Marta, né, já falou: "Como assim, né? Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada em vez de me ajudar, faz alguma coisa". Ela estava tão ansiosa, tão assim, avoada do que realmente importava ali, que ela queria até ordenar o que o Senhor deveria fazer, né? Então, eu falo assim que isso nos ensina demais, porque é um posicionamento espiritual que Maria teve. Ela escolheu abandonar tudo naquele momento para escolher a boa parte, para escolher o que realmente era valioso, algo que não voltaria mais, algo que edificaria ela espiritualmente. Então, isso tem muito a ensinar pra gente. Porque é o que eu falei, muitas vezes a gente fica sobrecarregado com as coisas de casa, deixa de ir na igreja para fazer alguma coisa em casa, para lavar uma louça, ou então deixa de orar para ficar correndo atrás das crianças, para ficar cuidando do esposo, e a gente só vai ficando para trás, só vai ficando para trás, só vai ficando para trás, né? E aí, eu até, tipo, eu já falei essa mensagem, né? Conversei com algumas mulheres essa mensagem, eu sempre trago uma reflexão. Quem você tem sido, né? Marta ou Maria?
Você tem se perdido na ansiedade ou tem se posicionado com sabedoria para não se deixar levar pelas coisas, né, do mundo, para não se deixar levar por essa rotina do dia a dia louca que às vezes aprisiona a gente, né? Verdade. De manhã, Rayane, quando eu estava lendo essa passagem, quando eu estava lendo, a gente já leu várias vezes essa passagem, é uma passagem conhecida, mas quando a gente vai ler, parece que o Senhor salta algumas palavras bem específicas assim na nossa visão, no nosso entendimento, para nos despertar. E isso aconteceu comigo hoje de manhã, posso ser muito sincera, quando Marta fala assim, você acabou de falar essa frase, né, esse verso, onde fala assim, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe sozinha com o serviço? E isso que ela falou assim, me deixe sozinha com o serviço, me chamou a atenção, porque eu me vi aqui, Rayane, sendo bem sincera, eu me vi, porque foi como você falou, né? Às vezes a gente quer mostrar para as pessoas que a nossa casa está bem limpa, está bem cuidada, e aqui a gente não está falando que você tem que deixar sua casa suja, não é esse ponto. É questão mesmo de você priorizar aquilo que deve ser priorizado no momento. E eu já me vi muitas vezes assim, eu tô aqui sozinha arrumando a casa, eu tô aqui sozinha fazendo isso, eu tô aqui sozinha fazendo aquilo enquanto as pessoas estão se divertindo, enquanto as pessoas estão ali buscando o Senhor, enquanto as pessoas estão fazendo aquilo e aquilo. E se a gente não vigiar, a gente acaba entrando em pecado, porque a gente vai acabar no pecado da murmuração, né? E aí eu me vi muito nisso aqui, Senhor, não te importa que minha irmã esteja ali, eu estou aqui sozinha. E quantas das vezes a gente se vê sozinha porque nós mesmos estamos nos colocando nessa posição, né? E aí o Senhor falou muito forte comigo que eu preciso estar mais presente na presença dele, né? Porque o amigo, a gente, para ter relacionamento com Jesus, precisa ir até a presença dele, nos relacionar com ele. E aí ela fala, diz ele que me ajude. Ela, foi como você falou, né? Ela quis mandar em Jesus, sendo que a irmã dela ali estava buscando a melhor parte, estava ali na presença do Senhor, nos pés de Cristo, enquanto Maria, realmente, Marta, estava ali ocupada, fadigada com as tarefas da casa. E muitas das vezes eu também me vi assim, sabe? E a gente se coloca nessa posição de vítima, de que se vê sozinha, mas porque na verdade a gente não está priorizando, né, a presença de Deus e buscar a presença de Deus. Eu falo que todas as vezes que eu acordei e priorizei aos pés do Senhor, o meu dia ele rendia muito mais, era diferente. Os dias que eu priorizava, eu acordava e priorizava e orar, ler a palavra, eu conseguia dar conta de tudo no dia. Não sei explicar por quê. Parece que Deus estica um pouquinho assim o dia para te ajudar. E é por conta disso, porque a gente prioriza o nosso Senhor, né? Nosso Deus é um Deus de primícias. E eu sempre falo para mim e para algumas pessoas que a nossa primícia, né, aquilo que a gente faz primeiro, vai revelar muito o que está no nosso coração, né, Rayane? Sim, verdade. É algo muito lindo, né? E eu falo isso, essa parte, né, igual você falou, da gente ficar ansiosa com essas coisas, e uma coisa vai levando a outra, igual você falou, leva a murmuração, leva ao pecado, e muitas vezes pode até levar a mais coisas, né? Porque a ansiedade, ela é algo que vai prejudicando a gente, vai deixando a gente sempre cansada. Isso pode levar até uma mais pra frente é uma depressão. Então é muito complicado isso. Isso afeta a família, isso afeta o casamento. Por isso que a gente tem que se posicionar sempre como mulheres sábias, né? Provérbios fala, né, que a mulher sábia ela edifica a casa e a tola derruba. E eu acho que ser sábia é isso, sabe? Não é sobre você saber lidar, dar conta de tudo, saber lidar com tudo, não sentir dor, não chorar. Não, acho que não é sobre isso. É sobre você saber se posicionar espiritualmente, sobre você orar antes de falar, é sobre você buscar sabedoria antes de responder alguém, é sobre você saber o que priorizar, né? Então, eu acredito muito nisso, que esse é um posicionamento de uma mulher sábia, escolher a melhor parte, escolher quando agir, como agir, o que falar, e entra muito nessa questão também, né? Sim, muito bom. E o que você falaria para gente, para mulheres casadas, você também é casada, né? Você também é estudante, e a gente sabe que dona de casa aqui é um exemplo maravilhoso, né? De Marta e Maria, a gente vê que dona de casa tem muito serviço, né? E eu costumo falar que se a dona de casa ela não parar, ela sempre vai continuar trabalhando, porque dentro de casa sempre tem serviço. E, Sim.
como que a mulher ela pode, às vezes algumas mulheres não têm ajuda, né, dentro dos lares, eu não falo nem em questão de ajuda do marido, eu falo que às vezes não tem uma auxiliar ali para estar te ajudando nas tarefas, às vezes é ela mesma para fazer tudo, e quando a gente vai ver, já passou o horário, e quando essa dona de casa se percebe, já está cansada e não conseguiu ali ter um momento dela com Deus, não conseguiu, até muitas das vezes fazer alguma coisa assim que seja para o seu próprio bem-estar, né, pessoal, cuidar da aparência, cuidar da saúde física, fazer uma atividade física, né, e isso também priorizar o que é prioridade também está relacionado à nossa saúde mental e física, né, a nossa saúde física, porque se a gente se sobrecarregar demais, a gente acaba chegando num estado de estafe, né, de burnout, e adoece emocionalmente, e aí, o que essas mulheres poderiam fazer para encontrar esse equilíbrio, sabe? Não deixar, como você falou, a sabedoria, né? Não deixar ficar muito para um lado e deixar muito para o outro, mas em saber encontrar ali o equilíbrio, a balança, a medida certa. Então, eu acredito que são realidades, tem muitas realidades, né? A minha realidade é diferente da sua, porque você já tem filhos, então o que torna muito mais corrida a sua rotina. E tem mulheres que também trabalham, que precisam pegar ônibus, metrô, e às vezes nem tem tempo para nada, né? Mas assim, o que eu priorizo, pelo menos na minha rotina, eu tenho o privilégio de só estudar e estar em casa na maioria do tempo, mas eu já começo o dia igual você falou. Já começo o dia fazendo algo para Deus. Não pego no celular, então, por exemplo, acordei, primeira coisa, já ora. Nem levanta para escovar o dente, já ora. Porque pelo menos você já fez sua oração do dia. Se você tiver tempo, se você tiver oportunidade, leia a Bíblia, pelo menos um pouquinho, um capítulo que seja. Se você vai de ônibus, leva a sua Bíblia na bolsa, sabe? Para você poder ler, para você poder ter um momentinho ali. Então você consegue encaixando isso no seu dia, sabe? As crianças dormiram, vou aproveitar para, ao invés de, por exemplo, pegar um celular e ficar, enfim, se distraindo, lógico, não tô falando que não pode, né? Mas priorizar o que é mais importante, sabe? O que vai agregar para você espiritualmente. Então, acho que é isso. Nesses intervalos do dia, você vai encaixando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e em meio à correria você consegue priorizar aquilo que realmente importa também, né? Você falou de algo muito importante, que é o celular. O celular, ele tem sido um roubador ali um sugador, na verdade, de dopamina, né? Porque ali a dopamina, quanto mais você mexe no telefone, mais você quer. E eu posso falar isso por mim, eu fiquei quase 3 meses ali sem sociais, porque eu percebi que estava me consumindo. Eu não estava conseguindo fazer as minhas leituras, o meu devocional, e até mesmo a minha casa estava fazendo as coisas como um peso, sabe? Estava vendo como um fardo, estava pesado, porque o celular tem roubado muito mesmo o nosso tempo. Se a gente não vigiar, se a gente não ficar atento, ele é um aparelho pequenininho, assim, se a gente não usar com sabedoria, ele vai acabar nos sugando. E porque muitas pessoas já acordam, né? E já pega a primeira coisa que faz, às vezes nem abre os olhos, já tá ali com a mão assim, procurando o telefone, tá para desligar o alarme, já pega o telefone. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando você vai ver, você nem acordou direito e já está mentalmente sobrecarregada, porque você ali usou de uma luz artificial, não pegou a luz do sol, e isso vai influenciando também no na nossa saúde emocional. Sim, exatamente. Eu também, tava muito mais refém do celular, sabe? Porque o celular é uma coisa que ele tá na sua mão, você precisa dele, mas se você tomar cuidado, ele toma conta de você, igual você falou. Eu achei que esse posicionamento que você teve, de, por exemplo, não, eu reconheço isso, eu vou abrir um pouco mão disso para priorizar o que realmente importa, que é a sua família, a sua casa, o seu tempo com Deus. Então, isso, por exemplo, já foi um posicionamento de uma mulher sábia. São pequenas coisas que a gente faz, pequenas atitudes que a gente toma, que fazem a gente, né, subir um degrauzinho ali na nossa vida espiritual. Esse foi um posicionamento muito importante. Eu também já cheguei a limitar horários de aplicativos, por exemplo, para conseguir focar no que realmente importa, porque é muito isso que você falou, essa dopamina rápida. Então, você não consegue mais ver prazer em coisas que antes você via, né? Por exemplo, brincar com as crianças, cuidar da sua casa, que deveria ser algo satisfatório, algo que, né, é sua casa, aquilo que Deus te proporcionou, que Deus te deu, um lar que você mora. E muitas vezes você não vê mais prazer nisso, porque é tanta dopamina rápida, é tanto prazer momentâneo e rápido, que as coisas que realmente deveriam ser satisfatórias, que realmente deveriam nos relaxar, isso vai ficando insatisfatório mesmo, né? Exatamente. A dopamina é tão séria.
E a gente fica muito frustrado, né? A gente vê essa frustração de Maria aqui, e de Marta, a gente sempre me confundo, Marta, de Marta, essa frustração, né, de Marta, porque a gente pode até fazer esse paralelo com a dopamina, né? Ela estava ali frustrada. E quando a gente está no excesso também de telas, né? É interessante entrar nesse assunto, porque tá sendo se não usar com sabedoria, eu sei que muitas pessoas hoje trabalham com a rede social. As redes sociais têm sido uma bênção para a gente evangelizar, alcançar mais pessoas e também para trabalhar, né? Mas se a gente não tiver o autocontrole ali, limitar o tempo de uso, a gente vai entrar nessa frustração também, porque o excesso dessa frustração era o que estava, eu posso ser muito sincera que era o que estava causando em mim, frustração, porque é uma dopamina ali rápida que a gente tem e a gente quer satisfazer mais, e só que a verdadeira satisfação, a gente vai encontrar ela quando a gente vai tendo ali pequenos sacrifícios que vai nos dar prazer ao longo prazo. E não vai ser um prazer que vai acabar rápido, né? Porque o prazer, né, ali tá satisfatório, você se encontra ali quando você vai fazendo todos os dias pouquinhas coisas e depois você vai encontrar uma satisfação a longo prazo. Já as redes sociais não é assim, te dá ali, você passa, só faz assim com o dedinho, e você tem um monte de conteúdo de todos os tipos de temas e assuntos, e aí você vai sendo, né, você vai sendo sugada ali e vai te fazendo muito mal e você não consegue ter uma satisfação ali. E depois, o que acontecia comigo é de ficar rolando ali a tela e quando eu chegava, eu já estava estressada, eu já estava ansiosa porque eu consumi muito conteúdo ali. E aí, depois você vi, no meu caso, com criança, via as crianças me chamando e eu já ficava mais estressada, porque eu já estava estressada pelo excesso de conteúdo, e aí vai roubando, né, o nosso tempo em família também, de estar brincando no quintal com as crianças, de sair para o parquinho, pegar sol, né, de estar ali fazendo um devocional em família. O celular tem feito muito isso, tem tirado essas coisas da família, né? E a gente vê aqui como o Mar também, focando em tantas outras coisas, em cuidar da casa, que são coisas passageiras, né? A gente vai arrumar, vai lavar uma louça aqui, daqui a 5 minutos vai ter mais louça, e a gente vai se estressar porque tem mais louça, e aí a gente perde o foco, né, daquilo que verdadeiramente é essencial. Sim, eu falo que Deus, ele dá muitos sinais pra gente, sabe? Ele está no nosso dia a dia em pequenos detalhes. Só que às vezes a gente tá tão distraído com tantas coisas que a gente nem consegue perceber isso. E o celular entra muito nisso também, né? Eu acho que eu li até um livro do C.S. Lewis, que ele fala muito sobre isso, né? Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, sobre as distrações. Então, o inimigo, né? Eu não tô falando que o celular é do diabo, mas o inimigo ele se usa de distrações, né? Exatamente. Para tirar o nosso foco do que realmente importa, porque isso vai nos esfriando, vai nos afastando, né? E eu até anotei aqui que Deus, ele sempre, através desses detalhes, através de sinais que muitas vezes são sutis no nosso dia a dia, mas se a gente perceber, ele chama a gente para escolher a boa parte todos os dias. Ele chama a gente ao que é eterno. Só que a partir do momento que a gente está com os nossos olhos vedados, a gente não consegue ver isso, não consegue perceber. Ai, mas não acontece nada comigo, eu não tenho nenhuma experiência com Deus. Ai, parece que Deus não me ama, mas não é que Deus não te ama, é que você não consegue enxergar ele te mostrando isso todos os dias, né? E ele chama a gente para trocar esse controle que a gente quer ter por tudo, por confiança nele, trocar essa ansiedade por paz, por tranquilidade, porque é isso que a Bíblia nos chama a fazer também, né? Trocar, enfim, essa correria pela presença de Deus, escolher o que é bom, escolher a boa parte, escolher o que é eterno, né? Mas muitas vezes a gente prefere fazer como Marta e deixar Jesus na sala falando sozinho, enquanto a gente está aqui na correria, na loucura, na ansiedade. Você falou duas palavras assim perfeitas, que é a sutileza, né, e a necessidade de ter o controle. É, o inimigo das nossas almas, ele age muito assim, né? Ele é astuto. A Bíblia mesmo fala que Satanás, a serpente, foi muito astuta. Então, ele observa ali, está nos observando, tem observado qual tem sido a distração desse tempo, deste século, para poder nos tirar, né? Nos roubar aquilo que realmente importa, né? Para nos tirar da posição. E essa necessidade de ter o controle, né? Falando por nós mesmas mulheres, é uma das consequências lá do jardim, né? Dessa necessidade de ter o controle, né, de dominar, quando Deus fala o seu desejo será pelo seu marido, esse desejo de ter o controle, né, isso está muito forte, muito presente na vida das mulheres, né, e se a gente, como você falou, a sutileza, se a gente não estiver atento, não tiver um relacionamento com Deus para poder identificar as sutilezas, né, do inimigo, a gente vai ser facilmente conduzida nessa estratégia deles, para cair na armadilha de Satanás, né.
E o que você fala pra gente, Aina, pra gente ficar atenta, assim, contra essas armadilhas, porque o nosso inimigo, ele é astuto, ele faz de tudo para nos tirar, né, da nossa posição como mulher, porque a gente sabe que a mulher posicionada, a mulher ali que tem um relacionamento com Deus, eu sempre falo isso lá no meu portal das Mulheres Reconciliadas, que o princípio assim, da feminilidade é você temer ao Senhor. Sobre todas as coisas, o principal é temer ao Senhor. Então, eu tenho dois pontos que eu acho muito importantes, né? O primeiro é a gente entender e reconhecer o que tem nos afastado. Porque eu falo assim que o inimigo, muita gente fala, ai, a bebida é uma tentação, mas é uma tentação para quem, por exemplo? Porque para mim não é, talvez para você não seja. Agora o celular pode ser para mim, talvez para você não seja. E o inimigo ele vai na nossa fraqueza, ele vai no pontinho certo, que sabe que é mais fácil da gente cair, né? Então eu acredito que cada um tem um pontinho fraco ali que tem que ser trabalhado. Mas para isso você precisa reconhecer os seus pontos fracos. Então, por exemplo, o meu ponto fraco é querer ter o controle de tudo, é querer sempre, enfim, deixar a casa perfeita, por exemplo, mínimos detalhes, custe o que custar. Então você precisa trabalhar em cima disso, para que você consiga abrir um pouco mão disso, para que outras coisas se tornem prioridades. Ah, minha tentação é o celular. Então, vamos trabalhar em cima disso. Deixar o celular um pouco de lado, começar a limitar o tempo. São coisas que estão no nosso alcance fazer e nós precisamos fazer a nossa parte, né? Outra coisa que eu acho muito importante também é, por exemplo, a Rainha Esther, né? Ela foi uma mulher que se posicionou de forma com muita sabedoria, né? Ela, independente de tudo, ela escolheu se posicionar, mesmo que aquilo custasse a vida dela, mesmo que aquilo prejudicasse ela, ela escolheu se posicionar com sabedoria. E para isso ela jejuou, ela orou, ela deixou nas mãos de Deus. Ela entregou isso nas mãos de Deus. E eu acho que é isso. A mulher que ela se posiciona com sabedoria, que ela ora, que ela jejua, ela é capaz de mudar tudo, sabe? Ela é capaz de mudar sua família, ela é capaz de mudar o ambiente que ela trabalha, ela é capaz de mudar seus filhos, sua igreja, ela é capaz de mudar tudo através da oração, da entrega e do jejum, né? Porque é aquilo, a mulher sabe edifica, né? Sempre volta nisso. Então, eu acho isso muito importante. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente começa a orar por isso, orar muito, jejuar para que isso mude, orar para que isso mude, se entregar mesmo. Senhor, eu quero mudar, me ajuda. Eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero a sua ajuda, porque a gente precisa, né, da ajuda de Deus. Então, eu acho que são esses dois pontos: você reconhecer, entregar, orar, ir atrás e fazer a sua parte também para que aquilo aconteça, sabe? Muito bom. Realmente, você falou é muito verdadeiro mesmo. A gente tem que se conhecer, né? Fazer ali um processo de autoanálise e reconhecer aonde que eu erro, aonde está minha fraqueza, né? Onde está minha limitação e apresentar nessa limitação para o Senhor para te ajudar, né? Eu gosto de um verso que fala, não vou, acho que é Tiago, não lembro muito bem, que diz que para o inimigo fugir da gente, nós precisamos sujeitar a Deus. Ou seja, o inimigo só vai fugir da sua vida, só vai sair de perto de você a partir do momento que você se sujeita a Deus. Porque sem sujeição a Deus, ele vai facilmente, né, nos corromper, nos enganar. A gente tem visto muito o engano, né? O engano, já tenho uma semana que essa palavra engano está no meu coração, porque o inimigo trabalha através disso, né, do engano, aquelas falsas verdades, né, que vai sendo dita bastante tempo, e é uma hora que você acredita que é verdadeiro, que é verdade, né? Então o inimigo, ele trabalha muito no engano. E aí ele vai te enganar, por exemplo, falando assim, por exemplo, eu tinha uma mania de eu só consigo ler, só consigo fazer tal coisa se minha casa estiver arrumada. Mas, na verdade, eu estava me sabotando, porque a louça pode esperar um pouquinho ali, sabe? A louça pode esperar meia hora, 40 minutos. Você não vai ser uma dona de casa ruim se você não lavar a louça naquele momento, porque naquele momento você está escolhendo a boa parte, né? Alimentar o seu espírito, alimentar o seu intelectual, porque mulheres também precisam buscar a presença de Deus, precisam ler a palavra de Deus, né? Algumas mulheres pensam que, quando a gente fala teologia, algumas mulheres se assustam, né? Porque pensam que é para pastores,
pensam que é para presbíteros, que é só para quem prega, mas não, é uma necessidade de todos aqueles que são cristãos, né? Conhecer a palavra de Deus, ainda mais para a mulher que, por exemplo, ela tem essa influência de ensino também, seja não verbal e verbal também, né? Porque as atitudes ela falou muito, para poder também ensinar os seus filhos. Então, se a gente está ali ocupado, eu posso até falar pelo meu filho. Meu filho, ele me via tanto assim lavando a louça que ele começou a ter um hábito. Ah, mãe, vou te ajudar. Por que você lava muita louça? Então, eu falei assim, nossa, qual a imagem que eu estou passando para o meu filho, né? Uma imagem de uma mulher, de uma mãe cansada, que está estressada. Não, mas a louça pode esperar um pouquinho para cultivar ali o momento de estar ali sentando com os meus filhos e ensinar também a palavra para eles. Sim, eu falo que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, quando eu falo mulheres, né? Não é contra pessoas, não é contra o nosso vizinho, é contra as vozes da nossa cabeça mesmo, que sempre estão falando que a gente precisa fazer, que tem que ser naquele momento, que a gente precisa, senão nós não vamos ser boas, senão não tá bom, senão, ai, tô sendo uma péssima esposa, uma péssima mãe. Só que, na verdade, isso são vozes da sua cabeça, né? Igual você falou, são formas que o inimigo entra na nossa cabeça para tentar matar o nosso espírito mesmo, para tentar deixar a gente triste, abatida, cansada, oprimida, e não dá tempo de focar no que realmente importa, né? Sim. E a gente vê, né, por essa fala aqui de Marta, a gente vê, Senhor, não te importa. Ou seja, essa fala assim, Senhor, não te importa, parece que ela estava dizendo que Jesus não estava olhando para ela, que Jesus não estava enxergando ela. Senhor, você não se importa. Vamos dizer assim, como se eu tivesse, fosse Marta e falando, Senhor, você não se importa que eu estou aqui lavando, você não se importa comigo que eu estou aqui atarefada, o Senhor não se importa comigo que eu estou cheia de tarefas, mas é óbvio que o Senhor se importa, é nós que não deixamos, que às vezes, muitas das vezes não temos essa sensibilidade de deixar de lado, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Só vai fazer, não, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E a gente vê por essa fala de Marta uma dor dela, né? Ela pode, a gente vê que ela aqui estava dizendo que estava sozinha, se sente sozinha, e que o Senhor talvez não estava se importando com ela. A gente vê que ela expressa aqui duas dores, né? É muito o que você falou, né? Que, assim, ele estava ali, mas faltava fazer a parte dela, que a parte dele ele fez, que ele estava ali, presente, era a oportunidade. Ela só precisava escolher estar ali. E não, ela achava que ele não estava se importando com ela pelo fato dela estar fazendo uma coisa que ela nem deveria estar fazendo, né? Exatamente. Então, são escolhas que a gente faz. Às vezes, Jesus está Exatamente. aqui na nossa frente para conversar com a gente, para ouvir as nossas dores, para acolher, mas a gente fica, tipo, não presta atenção nisso. Aí fica, ai, Deus me ama, Deus isso, Deus aquilo, né? E a gente olha, às vezes, por exemplo, para Maria, Marta está olhando para Maria, a gente olha para a vida dos outros, nossa, olha lá, Maria está lá nos pés do Senhor, Maria está conquistando, Maria está chegando, Maria. Mas por quê? Porque ela fez o certo, né? Ela escolheu estar ali nos pés do Senhor. E a gente sempre vê, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sempre vê Jesus chamando as pessoas, dizendo: negue isso, deixe aquilo, e siga-me, e venha até mim. E a gente vê, né? As pessoas muitas das vezes agarradas ali agarradas com aquilo que dá satisfação ali no momento, né? Elas estão presas pelas suas próprias vaidades, né? Pelos seus próprios, por aquilo que ela entende que vai satisfazer ali naquele momento, mas são coisas que são passageiras, não vai trazer uma satisfação plena e eterna, né? E a gente vê que muitas de nós, muitas pessoas estão assim, não só mulheres, mas homens também, né? Agarrados com aquilo que é o seu prazer, né? Sim. Do que se queixa o homem, né? Dos seus próprios pecados. Não, e eu penso ainda assim, você imagina na época que Maria era para elas, as mulheres, né, eram muito do lar, cuidavam da casa, tinha todo esse contexto. E Maria abriu mão, né, de cuidar da casa para estar ali. Imagina o julgamento. Nossa, ó, em vez de cuidar da casa, em vez de ajudar a irmã, fica ali, ó, aos pés de Jesus, fica, né, se debruçando, querendo ouvir e tal, em vez de estar lá ajudando a irmã. E muitas vezes são julgamentos que a gente recebe. Nossa, olha a casa da fulana, nossa. E o medo que a gente tem de receber isso, né? Sim. Ai, vai que alguém chega aqui e vê essa louça na pia. Ai, meu Deus, a minha roupa tem que estar impecável, passada para ninguém ver. Ai, será que tá sujo? Será que isso? E isso vai ocupando a nossa mente, né?
Muito bom. Você falou algo que eu realmente me lembrou, né? Por exemplo, Maria, ela se encaixa nesse papel dessa mulher que não estava se importando se as pessoas iam julgar ela ou não. Porque quantas das vezes a gente está assim, dentro de casa, às vezes a gente está jogada no sofá, vendo uma Netflix, vendo vendo tipo, telefone, e aí nosso marido talvez assim, ilusando, fazendo uma ilustração aqui. Nosso marido nos diz assim: ah, tá chegando fulano de tal aí para fazer uma visita. E a gente levanta, corre, limpa. Às vezes a pia tá com uma bagunça, a gente corre, limpa a casa, lava a louça. Gente, a gente deixa a casa um brinco para quê? Para mostrar para a visita uma coisa que às vezes a gente não é, né? E Maria estava exatamente fazendo aquilo. Não estava nem importando se ela estava ajudando Marta, se ela não estava limpando, porque na verdade a gente vê aqui que Maria, ela soube aproveitar a oportunidade. Ela não sabia se Jesus ia estar ali de novo, né? Ela aproveitou a oportunidade de estar na presença do mestre. E quantas vezes a gente fala, ai, tomara que fulano não venha na minha casa, porque imagina ver. E às vezes, né, uma pessoa que vem pra orar, alguma coisa assim, ai, não, não vem não, minha casa tá toda suja, não, marca outro dia. Então, tipo assim, você abre mão de estar ali em oração, de estar ali com os irmãos, às vezes conversando algo produtivo, que vai agregar pra sua vida espiritual. Por quê? Porque sua pia, sua louça estava suja, porque seu chão estava sujo. Então, são nesses detalhes que a gente precisa ser sábio e escolher, né? A boa parte, independente do que as pessoas vão achar, porque no fundo, né, é o que vale, né, o julgamento das pessoas. Não, e a gente se cobra muito, né? Porque a gente sempre fala assim. Aí a gente recebe a visita e fala assim: olha, só não repara a bagunça. Então você já vê essas falas, já estão assim, encucadas na nossa mente, né? Ó, só não repara a bagunça. Às vezes a casa não está nem bagunçada, tá ali, mas talvez não esteja no nível que essa pessoa queria que estivesse para poder mostrar, né? E ele fala assim: só não repara a bagunça, entra aí. Mas não, é saber priorizar, né? Também as companhias, né? A gente está falando aqui da presença do Senhor, mas também é priorizar ali as companhias, porque quando a gente recebe visita, muitas vezes, a gente está todo mundo ali no telefone, né? E às vezes está ali aproveitando, conversando, interagindo um com os outros, e a gente está ali no telefone. Então, fala também não só a respeito de buscar a presença do Senhor, que realmente é prioridade sobre todas as coisas, mas também a boa parte de cultivar ali os momentos, porque depois você vai ter um tempo para lavar a louça, depois você vai ter ali, tipo, 10 minutinhos, 15 minutos para lavar a louça, mas talvez aquela visita que você está tendo ali, você não sabe se vai ter a oportunidade de vê-la de novo, né? A gente sabe que muitas coisas podem acontecer, então você estar ali, aproveitar a presença daquela pessoa, estarem ali em comunhão, falando de Deus, né? Falando da presença do Senhor, orando junto, tá aproveitando, tem sido muito escasso, né? As pessoas não estão sabendo aproveitar essa boa parte também. Sim, verdade. Nossa, isso é muito real mesmo. A gente vê muito isso, né? Antes as pessoas se reuniam uma nas casas das outras e conversavam, saíam. E hoje, até no nosso meio, da igreja mesmo, né? Os jovens, todo mundo reunido e tal. E hoje a gente não vê tanto isso, né? Se reúnem, aí já pega cada um seu celular e fica ali no Instagram, ou fica, ai, vendo TikTok, manda o TikTok pro fulano, aí fulano, olha, e fica aquela coisa, né? Sim. Tudo voltado à distração, tudo voltado à distração sempre. Nunca é uma conversa edificante. Às vezes sai da igreja e já sai com o celular na mão olhando o vídeo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que se policiar muito, né? Você falou uma coisa que realmente eu estava até conversando com o Júlio. A gente sempre conversa com ele, eu tenho falado, né, que eu tenho sentido falta da hospitalidade, sabe? Eu tenho sentido muita falta disso. É assim, eu me converti, né, com 15 anos de idade, então ainda peguei um pouco daquela época que as irmãs iam na sua casa, que elas iam fazer oração. Quando você tinha neném, elas iam até a maternidade, orava, né, pelo neném, fazia visita, ia ali, levava um bolo, enfim, fazia uma oração. E hoje a gente tem visto que as pessoas, por conta do telefone, elas ficam muito assim com a cabeça baixa, olhando para a tela, e muitas vezes olhando para si mesmo. Então, assim, tem se perdido um pouco dessa hospitalidade, né? Dessa necessidade ali de você estar orando um com os outros. Eu lembro que quando, no início do meu casamento com o Júlio, a gente, do grupo dos jovens, aí acabava o culto, é,
assim, uns 15 jovens, 20 jovens iam andando até o Subway, dava tipo meia hora andando, e todo mundo ia andando assim do culto, muito feliz, conversando, e tinha ali momento, não tinha, acho que já tinha Instagram, mas não era como hoje está sendo, né? Então a gente ainda conseguia ainda assim se comunicar, conversar, aproveitar ali a presença, e eu tenho sentido muita falta disso, sabe? Também da hospitalidade, de você estar ali para servir, né? O seu irmão ia na casa, mulheres que ganham neném, você ir até a casa delas, fala assim, oi, como eu posso te ajudar? Como eu posso te servir, fazendo ali um arroz, fazendo um feijão, ajudar essa mãe, sabe? Mas hoje a gente tem visto as pessoas muito olhando para si mesmas. Sim, eu também tive uma mocidade muito sadia na igreja, porque era bem na época, igual você falou, que o Instagram era só foto e E, pronto, não tinha story, tinha e, Reels, tinha nada, né? E a gente se reunia todo domingo, depois do culto de jovem, né? O culto de manhã, todo domingo. A gente se reunia, almoçava todo mundo junto, ficava correndo na rua, jogava vôlei. Coisa de jovem, era uma coisa legal, era uma coisa divertida, todo mundo reunido, fazia caravana para viajar para outra cidade, para congregar. Então era algo muito gostoso. E aí, quando meu pai adoeceu, no ano de 2020, mais ou menos, era pandemia, depois passou a pandemia, e eu percebi o quanto isso se desestruturou, porque eu casei, né, mudei de cidade, enfim, mas aí quando ele adoeceu, eu percebi o quanto isso desestruturou, porque na minha época de mocidade, a gente reunia toda a mocidade para visitar os enfermos, para visitar as pessoas que precisavam, pessoas que novas na igreja, né? A gente ia na casa para ver se tinha jovem, para se juntar com a gente, tudo isso. E quando isso aconteceu na minha família, era uma dificuldade enorme para visitar, porque fulano não tem tempo, porque isso, porque aquilo, e ficava por isso, né? E eu falava, meu Deus, né? Foi isso que o senhor mais ensinou pra gente, né? Visitar e os órfãos, cuidar, né, dos órfãos, das viúvas, dos enfermos, abraçar e amar e cuidar. E isso tem se perdido muito no meio da Irmandade, muito, muito, muito. Tem sido deixado de lado, né? sim, essa questão de produzir conteúdo está trazendo muita ansiedade para as pessoas, né? Eu posso falar que eu já fui também vítima disso. E antes de existir essa palavra produção de conteúdo, eu já costumava ali fazer falar no stories um versículo e pronto, tá falando de Jesus. Mas parece que quando surgiu essa palavra produção de conteúdo, que começou a bagunçar a cabeça, as emoções de muitas pessoas, porque você, como a gente falou no início, né, essa necessidade de você estar sempre produzindo, essa necessidade, como se não fosse importante você ter ali o ócio, né? O ócio ele é muito necessário, é importante também para a nossa saúde mental. Não é para você viver uma vida ociosa, existe uma diferença, mas ali você ter o tédio também é saudável. Eu falo pro meu filho às vezes fica estressado porque está no tédio. Eu falo assim, meu filho, o tédio é saudável para o seu desenvolvimento, porque no tédio você também vai ter ali a criatividade, vai desenvolver, né? Você vai arrumar coisa para fazer e enquanto você ficar na televisão ou no celular, vai te alimentar e vai te trazer um esgotamento mental. E essa palavra produção de conteúdo, ela tem visto muito para poder tirar mesmo as pessoas dessa unidade, né? Porque elas estão ali tão focadas. Não, preciso produzir, preciso produzir, preciso produzir. E às vezes Jesus não está nem preocupada com o que você tem que produzir. Jesus está te falando assim, meu filho, eu tenho a cura para você. Eu tenho aqui o que vai te fazer bem. Eu estou te chamando aqui para algo maior. Às vezes, Deus não chamou, talvez, algumas pessoas vão ali estar na internet produzindo e Deus vai levantar pessoas assim, mas outras Deus quer chamar mesmo para esse canto, né, de estar servindo nos lares, estar fazendo obras missionárias. Eu conheço poucas pessoas que fazem isso. Eu conheço uma irmã que ela tem essa obra de ir na casa, né, de orar pelas pessoas, mas essa palavra de produção, não somente de internet, mas de modo geral, está atribuído muito pelo valor, né? Eu só tenho valor se eu tiver tantos seguidores. Eu só tenho valor se eu fizer tal coisa. Eu só tenho valor se eu estiver mostrando que eu estou servindo. E até muitas vezes na igreja, né? Eu já ouvi isso, a palavra de quem não é visto, não é lembrado. Eu nem gosto muito dessa frase, porque eu ouvi tanto isso, e isso vai incitando mesmo as pessoas a quererem estar ali se mostrando, produzindo, e não respiram e ficavam sufocando, e às vezes é aquela famosa frase, se relaciona com a obra, mas não se relaciona com o Deus da obra, né, Rayane?
Eu acho que depois dessa questão da produção de conteúdo também que você falou, depois que isso veio mais forte, ainda mais, eu vou falar no meio cristão, que é a nossa realidade, né? Existe É. uma comparação muito grande, né? Que a gente se Uhum. compara muito. E isso vai trazendo muitos problemas. Por exemplo, um deles é a gente sempre tá focando em lucratividade. Ai, não, eu tenho que crescer porque o fulano como tá rico, olha a vida do fulano como é boa. Eu tenho que crescer porque eu tenho que ter uma vida boa. E aí, puxando para o meio cristão, uma coisa que eu vejo é que as pessoas elas criam. Eu sou uma criadora, então eu posso falar isso, né? Apesar de que eu acho que é um pouco polêmico, mas as pessoas elas acham que porque estão fazendo vídeos na internet falando de Deus, aquilo é evangelismo e aquilo basta. Só que não é Sim, bem assim, porque às vezes você tá ali criando conteúdo pra internet e seu vizinho tá precisando de você, né? Eu falo, gente, o que que é criar um conteúdo na internet comparado ao que Pedro sofreu, ao que Paulo sofreu? A gente tá aqui criando conteúdo, você desliga o computador, acabou o hate. Se desliga o sim. celular, você não tem hater. E as pessoas falam como se fosse algo muito sofrido, né? Mas se você colocar a cara na rua para evangelizar de verdade, dentro de universidade, dentro do trabalho, no bairro, aí você vai ver o que que é sofrimento. Porque é Exatamente. açoite, é realmente, né? É problemas de verdade. Então, eu falo assim que é legal produzir conteúdo, isso é importante, isso alcança muita gente, mas a gente tem que ter muito cuidado com o quanto a gente fica confortável nisso, sabe? Ah, não, isso Uhum. aqui tá bom, eu tô fazendo minha parte já. E não é bem assim, né? Sim, exatamente. E você falou a palavra certa. A gente, algumas pessoas, a gente também, fica confortável. Por quê? Porque a gente está ali na nossa casinha, tá ali fazendo o que a gente quer, muitas das vezes na hora que a gente quer, né? E o evangelho, ele não é assim, né? Ele diz pra gente ir até os órfãos, a viúva, e às vezes esse vizinho não tem internet. Às vezes é um vizinho que não tem acesso a Instagram, né, a YouTube, e aí ele precisa que alguém vá, né, até a porta dessa pessoa para levar, né? E é exatamente o que você falou, essa necessidade de você fazer porque você quer fazer. Como você falou, algumas pessoas. Isso aqui não é ruim, é muito bom, é uma ferramenta que Deus também tem nos abençoado, né? Para abençoar vidas, né? E abençoar nossas vidas mesmo. Produzir conteúdo também para nos trazer um fim lucrativo. A gente vê também que eu tenho amigas que produzem, que fazem, que é confeiteiras, e pela internet ganham dinheiro com seu trabalho. Então é uma benção. O negócio é que, por exemplo, nós como cristãos não pode se acomodar, né, a plataforma, né, a virtual, porque fica muito artificial a nossa relação, né? O outro está lá do outro lado, eu estou aqui, discordou de mim, tá bom, não me importo, né? E fica muito artificial esse relacionamento, né? E aí depois a gente acaba entrando nessa questão de, voltando aqui para Marta e Maria, nessa questão de Marta, né, que fica sobrecarregada com aquilo que não é para se sobrecarregar, fica cansada por aquilo que não tem necessidade de estar cansada, e aí depois a gente vê mulheres ansiosas, mulheres cansadas, mulheres estressadas, mulheres frustradas, e aí elas acabam culpando Deus de uma coisa que Deus não fez nada, sabe? Que Deus às vezes elas estão ali falando algo para Deus que Deus não tem nada a ver, e Deus está te chamando, vem também, o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave, mas muitas das vezes que nós pesamos o fardo. Nós pesamos o fardo, ficou muito redundante. Ou às vezes nós trazemos peso para nós mesmas, né? Então, Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma falta de posicionamento nosso mesmo, de estar ali buscando, priorizando o Senhor. Eu falo que se o nosso coração não estiver em Deus, se o nosso coração não estiver voltado para o Senhor, se Deus não tiver, na verdade, o nosso coração, é as coisas do mundo que vão ter o nosso coração. Se Deus não tem o nosso coração, ele não tem a gente. Isso é um fato. Se Deus não tem o nosso coração, ele não tem a gente. São fardos que muitas vezes não cabe a nós carregar, né? Que Exatamente. não estão no nosso controle. Exatamente. É muito isso mesmo que você falou. É dar conta de tudo, querer não ser para não ser deixada para trás, porque na nossa cabeça é isso, né? É isso que a gente quer ser ensinado. E aí se preocupa com o futuro, é uma mente cheia de problema, uma mente cheia de coisas e o coração sempre vazio, né? Do que realmente importa, que é a presença de Deus. E para a gente finalizar, eu quero só falar sobre mais um tema para a gente depois caminhar para o final, que é uma questão de tipo de casamento. Por exemplo, a gente fala que tá, a gente sabe que a mulher sabe ela dificular, a gente sabe que a gente tem que estar ali presente no nosso casamento, né? A gente não pode dar brechas pro inimigo. Mas o que eu também tenho visto muito é as mulheres elas se anulando
deixando, na verdade, esse relacionamento com Deus, né? Deixando assim, depois eu faço o meu devocional, depois eu faço a minha oração, porque agora aqui no momento eu tenho que respeitar o meu marido, eu tenho que honrar o meu marido, eu tenho que me submeter a ele. E às vezes a submissão, ela está muito deturpada. Você tem que sim se submeter ao seu marido, né, como no Senhor, né? A Bíblia diz: submeta-se ao seu marido como no Senhor. Mas, às vezes, alguns maridos, né, não são todos também, a gente sabe, mas alguns maridos, eles não permitem que essas mulheres, elas tenham ali esse momento de devoção ao Senhor, porque eles querem que essas mulheres satisfaçam os seus desejos, de muitas das vezes egoístas, né? E como que uma mulher, ela pode se posicionar dessa forma, né? De dizer, não é de uma forma agressiva ou histérica, mas deixar claro que a prioridade dela é o Senhor. E tudo, não só no casamento, mas antes dos filhos tem que vir ao Senhor, antes do marido tem que vir ao Senhor. Então, assim, que essas mulheres possam ter esse entendimento, né? Porque Deus mesmo, Jesus mesmo falou, aquele que ama mais pai e mãe não é digno de mim, né? E aí a gente vê as mulheres muito assim, vivendo em função do casamento para o marido e não tendo a relação com Deus, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que ser muito bem conversado, né? Sim. Porque realmente é o que você falou, é a prioridade, né? A hierarquia ali. Então, Deus tem que vir acima de tudo, seja dos filhos, seja da família, até para não se tornar uma idolatria familiar, que muitas vezes se torna também, né? Que é um assunto também muito legal, né? Qualquer dia a gente pode abrir, se você quiser. A gente vê isso até sobre Lia, né? A Lia. Muito legal. E Legal. aí, assim, tem que ser algo muito bem conversado, porque hoje em dia, como a mulher trabalha fora, a mulher estuda, trabalha fora, cuida de criança e, enfim, Uhum. sobrecarrega, né, com muitas coisas, eu acredito que o homem, ele tem o papel dele de homem, mas ele também tem um papel fundamental, que é tirar essa carga um pouco da mulher também e ajudar a mulher, sabe? E eu sinto que muitos maridos, eles usam essa parte de que a mulher tem que ser submissa, igual você falou, de uma forma distorcida, Sim. para folgar, vamos dizer essa palavra, em cima Sim. disso, né? Então, assim, Uhum. não, ela tem que me servir, eu tenho que ter minha roupa toda passada e limpa, eu não preciso ajudar, minha função é prover e tal. Mas não é bem assim, né? Porque hoje em dia a gente tem um cenário muito diferente. Sim. Então, aqui em casa, pelo menos, eu sempre conversei muito com o Adriano e eu falava, olha, eu estudo, você trabalha, você estuda, eu faço o que posto, né, na internet. Então a gente tem muitas tarefas, a gente precisa se ajudar para que ninguém se sobrecarregue e para que a gente consiga Sim. servir juntos, para que a gente consiga ir na igreja, tirar um tempo para gente, para servir, para fazer um devocional, para ler uma Bíblia, para ler um livro, para estar juntos na presença de Deus, porque eu acho que isso também é muito importante no casamento, né? Não só a mulher estar na presença de Deus, mas o homem junto com a mulher, porque vocês se tornam um só, né? E ele tem que entender também que a mulher precisa desse tempo com Deus, da mesma forma que ele precisa, e da mesma forma que vocês precisam juntos, e quando vem filhos, junto com os filhos, Sim. para ensinar, né? Então, acho que isso é muito conversado, né? E também, mas o homem, vamos dizer, né? Eu já ouvi, alguém me mandou uma mensagem sobre isso, falando, mas o meu marido, ele fica meio. Ele tem um bloqueio sobre isso de orar junto, de servir junto. Então, eu acho que é uma questão de você ir dando exemplo, né, e orando, aí chama para orar e não quer, tá bom, ora sozinha, mas vai chamando, chega uma hora que e vai ensinando, mostrando na Bíblia, né? Olha, Deus se agrada muito de que a gente sirva juntos, de que a gente faça pelo menos uma oração do dia juntos, vamos fazer tal. E aos poucos a conversa ela vai transformando a pessoa, né, através da oração, da conversa. Você falou algo muito importante, porque o homem tem esse papel, né, de ser o líder, o sacerdote do lar. E aí, muitas mulheres se acomodam nisso, né, vai transferindo, o meu marido que é o sacerdote, que é o líder, não tem a devoção dele, não ora, não chama a família, então eu não vou orar, que esse é o papel dele. Isso é um engano, isso é muito errado. Se seu marido não ora, se seu marido não lê a Bíblia, se seu marido não se reúne, né, para fazer a leitura ali com a família, faça você, mulher. Sim, é Faça o momento você. de se posicionar, né? Exatamente. Então, assim, você fazendo isso, uma hora esse marido também vai ficar constrangido e o Espírito Santo vai tocar no coração dele, né? E aí muitas mulheres fazem assim, se meu marido não vai para a igreja, eu não vou também, porque ele é o líder. Se meu marido não ora, eu também não vou orar, porque ele que deveria chamar, né? Então acaba transferindo a responsabilidade, sendo que, assim, a salvação é individual, todos têm que se relacionar, cada um tem que ter sua relação, né, individual com Deus,
O importante é que a família busque junto. Mas se não existe, né, por, sei lá, inúmeros motivos que a gente desconhece, né, cada casa é uma dinâmica diferente, essa responsabilidade é sua, mulher que esteja aqui nos ouvindo, você tem essa responsabilidade de buscar a presença do Senhor, independente se seu marido não vai, se seus filhos não vão, é você que tem que se relacionar com Deus. E, Rayane, para finalizar, eu queria te pedir que você desse um conselho para as mulheres, para a gente aqui, para como ter uma leveza mesmo no nosso dia a dia, na busca do relacionamento com o Senhor, para conseguir dar conta, e também deixar o seu Instagram, onde que as meninas que estiverem nos ouvindo poder te encontrar e acompanhar seu trabalho. Bom, eu acho que o meu conselho, eu já dei ele diretamente no meio do podcast, mas vou falar de novo. O meu conselho é que vocês, mulheres, se posicionem com sabedoria, sabe? Não deixem de ter voz. Eu não tô falando isso de forma agressiva, política, não. Não deixem de ter voz para o que realmente importa. Não deixe que tirem de você o seu valor, sabe? Não deixe que tirem de você a sua oportunidade de estar diante de Deus. Então, congreguem, estejam reunidos na sua comunidade religiosa, esteja reunida com outras mulheres. Se você tiver oportunidade, estude, sabe? Busque conhecimento bíblico. Ore, comece o seu dia, igual a gente falou, Deus é um Deus de primícias. Então, comece o seu dia aos pés de Deus. Ore para Deus te dar sabedoria, para que você seja uma mulher que não se entrega à ansiedade, que não se entrega a tantas cobranças, a tantas comparações, a tantas pressões. E saiba, é através disso que vem a leveza, né? Através de você entender tudo isso, entregar o controle para Deus, e aí você vai viver de forma muito mais leve, muito mais sadia, né? E eu deixo a reflexão, né? Quem quem você é hoje, né? Jesus está na sala. Você vai continuar aí com essa ansiedade, com essa loucura, ou você vai se assentar aos pés dele e escolher a boa parte? Então, Muito bom. pensa nisso. Deixe seu Instagram também para as meninas que quiserem te acompanhar e acompanhar seu trabalho. Gente, meu Instagram é @Rayane, Rayani Tavares, com 2 S no final. Lá eu crio bastante conteúdo cristão, então me sigam lá se vocês quiserem. Muito bom. Sigam a Rayane, gente. É um conteúdo muito abençoado, tá? E você que ficou até aqui, eu quero te agradecer por ter nos ouvido, né? E eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado no seu coração através desse bate-papo, né? Desse podcast aqui, que o objetivo é realmente esse, trazer entendimento, leveza, cura e fé para as mulheres cristãs. Siga também lá o perfil reconciliadas.m, e nós vamos estar postando aqui, né? Vai estar disponível no YouTube e também no Spotify. Se você puder também compartilhar esse episódio com mais irmãs que precisam também ouvir essas palavras que veio do Senhor, trazendo entendimento no dia de hoje, compartilha, curta e nos abençoe também. Deus te abençoe e até o próximo podcast. Deus abençoe.